Vamos lá para a próxima aula, né? A última aula de governo JK, dividir em duas para não ficar tão longo o último vídeo, tá? Que senão ia ficar com uns 20 minutos a aula, né, primeira de JK. O que que vai acontecer? A gente viu, né, que o JK ele tá abrindo o Brasil para as empresas estrangeiras. É a Ford, é a Chrysler, é a Volkswagen, né? E a gente vai ter a ascensão do Fusquinha nessa época. Olha só, né, que maravilha. A gente tem o Fusquinha, aqui uma fábrica, tá, automobilística e vários Fusquinhas saindo dela. Olha que maravilha. O Fusquinha, ele nasce na época do Juscelino Kubitschek e até hoje tem gente que é amante de Fusca, né? Só eu gosto do meu Fusquinha, eu não troco meu Fuquinha por nada, né? Tem uma galera que gosta mesmo desse carro. E a gente tem então esse carro sendo o mais popular, né, da época no período JK. Uma curiosidade que eu achei bem interessante trazer para vocês. Talvez você conheça o Juscelino Kubitschek não pela economia, não pelas alianças políticas, mas porque ele foi o cara que viabilizou, né, e foi no governo dele que aconteceu a construção de Brasília. Sim, esse que é talvez um dos principais pontos do governo JK, né? Ele que estava nessa maré de modernização, 50 anos e 5, desenvolvimento econômico, desenvolvimento do Brasil, vamos lá, e aí ele vai então tirar do papel um plano, né, que seria o plano de colocar a capital brasileira não no litoral, né, exposto ao mundo, mas mais no centro do Brasil, né? Então a gente vai ter, né, essa capital no centro do país, a capital, né, em Brasília, no Distrito Federal, dentro de Goiás. Beleza? A gente vai ter então essa ideia, né, de colocar a capital no centro do Brasil, não só para proteção, mas também, né, para integrar todas as regiões do Brasil. Quando a capital está ali no Rio de Janeiro, né, bem no litoral, ela se afasta muito das outras regiões, né, dos outros estados. Quando a capital está mais no centro, ela integra melhor o país como um todo, tá? Então a gente tem essa ideia de unificação nacional. Quem que vai construir essa cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né, grandes arquitetos e planejadores urbanos do nosso país? Quem que vai construir esta grande cidade, esta grande entidade, né, da nação brasileira? São os candangos. Quem que são os candangos? Os candangos são trabalhadores vindos do Nordeste, tá? São migrantes aí que vão viabilizar a construção, vão trabalhar noite e dia, sol e chuva em cima dessa grande cidade, tá? Os candangos que depois vão ser marginalizados, né? Eles vão voltar para o Nordeste? Alguns voltam, mas a maioria vai acabar habitando cidades periféricas, são as famosas cidades satélite de Brasília, tá? Que são cidades aí um pouco precárias, um pouco marginalizadas e que mostram a desigualdade social, né, nessa região. Beleza, galera? Bem complicada a situação dos candangos, tá? Para construir Brasília, o Juscelino Kubitschek teve que contrair muitos empréstimos para o Brasil, muitos empréstimos, né, pedidos aí para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, controlado pelo Banco Internacional, né, o super banco aí do mundo, e a gente vai ter um endividamento do Brasil, tá? E aí os outros presidentes vão ter que pagar essa conta que o Juscelino Kubitschek contraiu, tá? Ela vai ser inaugurada dentro do governo Juscelino Kubitschek. Olha só que doideira, né? Ele conseguiu ainda ver, né, dentro do seu próprio governo, a construção começar e terminar. Em 21 de abril de 1960 estava inaugurada Brasília. Aqui eu trago a imagem para vocês, que talvez seja a imagem mais conhecida de Brasília, e na época, né, a construção do então Congresso Nacional. Lembrando que essa cidade ela é formada aí por um plano que ficou conhecido como Plano Piloto de Brasília, um plano arquitetônico que traria então uma cidade em forma de avião. Olha só que interessante, né? Se você reparar, realmente, né? Parece um avião. Brasília. Tranquilo? Uma cidade aí muito interessante da gente botar no Maps, né, para ver onde fica a esplanada dos ministérios, né, o Palácio do Planalto, onde que fica o Itamaraty, onde que fica o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Recomendo, eu acho que é bem interessante de você fazer essa pesquisa, tá? Se você não mora em Brasília, é claro que senão você já sabe isso de cor e salteado. Ou se você já foi para lá, ou enfim, já conhece, né, essa região. Mas eu acho bem interessante fazer essa pesquisa. Beleza? Além da construção de Brasília, a gente vai ter nessa época uma industrialização, né,
pesada, né? A gente vai ter a entrada de muitas multinacionais, né? Tá vindo Chrysler, Ford, Volkswagen, várias empresas estrangeiras e a gente vai ter uma urbanização acelerada, né? Lembrando que primeiro a gente vai ter a entrada de tecnologia no campo, que é o que a gente conhece como Revolução Verde, tá? Então, primeiro as máquinas entram no campo expulsando os camponeses, expulsando a população agrária, né? E enviando essas pessoas para as grandes indústrias, para os grandes centros urbanos, tá? É o que a gente conhece como o êxodo rural brasileiro. Lembrando que em países desenvolvidos geralmente acontece o contrário. Primeiro as indústrias atraem as pessoas, né? Para depois acontecer a revolução, né, agrícola. No Brasil aconteceu o contrário. Primeiro as máquinas expulsaram as pessoas do campo, tá? Na Revolução Verde dos países subdesenvolvidos. Mas isso tu vê mais bonitinho em geografia, tá? O que vai acontecer? Nessa época a gente vai ter então uma urbanização acelerada, desordenada, caótica por conta dessa expulsão dos camponeses, expulsão da população agrária, enviando essa população para os centros urbanos. Essa população, nesse êxodo rural, vai então acabar sendo periférica, né, dos grandes centros urbanos. Muita gente não tem onde construir casa. A gente vai ter a formação de favelas, a gente vai ter pessoas sem emprego, pessoas passando fome, uma situação bem caótica, tá? Uma urbanização bem caótica nesse período da história brasileira. A gente vai ter inclusive os retirantes nordestinos que vão migrar, né, em busca de melhores condições de vida. Lembrando que no Nordeste a situação é pesada, há muito tempo a situação é pesada, né? É até por isso que o próprio JK vai criar a SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, tá? Um órgão que tentaria melhorar a situação dessa região, tentar investir dinheiro público, especificamente na questão da seca, especificamente na questão da miséria nordestina, tá? A gente vai ter então esses nordestinos migrando principalmente para o Sudeste, buscando emprego nas indústrias nascentes que estavam crescendo por ali. Tranquilo? O que vai acontecer, né? Além disso, nós vamos ter uma situação no fim do governo JK, que foi uma situação de inflação. Acaba que esses empréstimos contraídos vão trazer impactos econômicos financeiros para o Brasil que vão ser sentidos pela população, tá? A inflação vai acabar aumentando o custo de alimentos, aumentando o custo dos produtos em geral, tá? E por isso o aumento do custo de vida. Só que os salários não cresceram em determinada proporção. Então a gente vai ter o custo de vida aumentando e o salário continua aqui. Então as pessoas começam a passar fome, as pessoas começam a ter uma vida mais complicada. Em 1958, 59, por aí, a situação começa a apertar e a gente começa a ter movimentos operários e camponeses mobilizando-se contra, né, essa entrada brutal, avassaladora de empresas estrangeiras que não trazem lucro, benefício para o Brasil. Né? As pessoas começam a ter consciência disso, mesmo que espalhadamente. Tranquilo? O que vai acontecer? Juscelino Kubitschek tem muito respaldo internacional. Os países estrangeiros, né, Estados Unidos, os países da Europa, amam Juscelino Kubitschek por ele deixar, né, as empresas internacionais entrarem no Brasil, mas a popularidade com a camada popular, né, com a camada social, né, com os pobres e classe média, vai caindo cada vez mais por conta do aumento do custo de vida, tá? E aí o que vai acontecer? Se lembra da UDN? Se lembra que a gente estava num período de estabilidade, mas que a UDN já tinha feito, né, uma revolta no início, né, lá em 1956? Então, a UDN vai se aproveitar dessa popularidade em baixa para tentar aplicar mais um golpe, né, para tentar fazer mais uma revolta. Em 1959 a gente vai ter a revolta de Aragarças, né, onde a aeronáutica mais udenista vai tentar mais uma vez fazer aí, né, uma ofensiva. Essa revolta vai ser também controlada tranquilamente. Aqui uma imagem, tá, da época mostrando os aviões da aeronáutica que estavam sendo utilizados nesse conflito udenista. Beleza? Vai ser tranquilamente, mais do que a outra, tá, controlada. Beleza? E aí a gente está encaminhando, né? A gente está se encaminhando para o fim do governo JK, beleza? E a gente vai ter então eleições em 1960. Qual que é, Bruno, a situação política do país? Juscelino Kubitschek com menos popularidade do que no início do seu governo, tá? Em relação principalmente às camadas mais baixas da sociedade, tá? E a gente vai ter então a ascensão de uma figura caricata. Muito interessante a figura que vai crescer nessa época, tá, gente? A figura do
Jânio Quadros, né? Talvez o personagem mais caricato da história brasileira, né? O Jânio Quadros, que ele era da UDN, mas que ele dizia o seguinte: eu não sou de partido nenhum, né? Eu não gosto dessa história de partido, eu faço as coisas por conta própria, tá? E o Jânio Quadros, então, né, vai competir aí contra o Marechal Lott, o mesmo que impediu o golpe, tá? Lá na época do Café Filho, beleza, galera? A gente vai ter então o nosso querido Jânio Quadros, acabando por conseguir muita ajuda, muito respaldo internacional, né? E também nacional, principalmente. Por que o Jânio Quadros vai conseguir esse respaldo nacional? Por conta da situação dele ser moralista, né? Eu vou acabar com tudo que tá de ruim nesse país, né? Ele fez a campanha do varre, varre, vassourinha, joga para longe a corrupção, né? E ele vai então acabar vencendo essa eleição, né? Ele que era uma figura que era da UDN, a UDN odeia o PTB, mas ele apoiava o João Goulart para vice-presidente, né? João Goulart, que era vice do próprio Juscelino Kubitschek, ele apoiava o João Goulart, mesmo sendo o cara do PTB e ele da UDN. Então, para vocês verem, né, como o Jânio Quadros não batia bem da cabeça, né? Como ele não gostava de partidos, como ele, né, não gostava da situação que estava lá. Beleza? E a gente vai ter, então, essa transição do Brasil, né? O que o JK entregou para o Jânio Quadros? Um Brasil muito internacionalizado, muito dependente do capital estrangeiro, tá? Um Brasil aí insatisfeito com a situação, né? O povo passando fome, o povo passando aí condições complicadíssimas de vida. Outra coisa que eu queria mostrar para fechar nossa aula um pouco mais alegremente, né? Aqui a ascensão da bossa nova no Brasil, tá? Esse cara que vocês estão vendo aí é o João Gilberto e é a sua filha aqui, né? Fazendo um dueto, né? Aqui cantando e mostrando como a bossa nova cresceu na época do Juscelino Kubitschek. Beleza, galera? Beijão, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, só chamar, dá um feedback, o que achou da aula, gostou, não gostou, ajudou, não ajudou. E te vejo numa próxima oportunidade. Valeu!